Muito importante aí. Deixa eu ver se o pastor Franco consegue colocar lá. Tem um banner. Acho que ele não está nem aí, né? Irmãos, tem um banner, tá? Dia 20, a partir de hoje, né, pastor? A partir de hoje, né? 10 horas da noite. Amanhã? Tá, a partir de amanhã. 10 horas da noite, irmão. Tem 21 dias de oração. Como é que vai se dar esse 21 dias de oração, tá? Nós vamos fazer através de um link. Eu vou enviar esse link para o grupo geral da igreja, tá? Grupo geral da igreja. E a partir daí, 10 horas da noite, esses 21 dias, nós estaremos orando por Israel, principalmente por Israel, amém? Pela nação de Israel, pela questão da paz de Israel. E também estaremos orando, irmãos, por essa movimentação nossa da questão de prédio aqui, da situação de prédio, amém? Então, é um tempo de intercessão, é um tempo de busca, é um tempo de intimidade, é um tempo de muita busca diante do Senhor, amém? Então, nós cremos, irmãos, que Deus vai nos dar um lugar melhor, amém? Deus vai nos dar um lugar melhor, estruturas melhores. Quem crê, irmãos? Cadê os homens e mulheres de fé aqui? Amém? Então é isso aí, nós queremos isso aí. Irmãos, vamos orar pela paz em Israel, amém? A situação lá é difícil, tá? É guerra, na verdade é guerra, né? E nós estamos conectados com a nação de Israel. Nós somos Israel espiritual, amém? E eles são Israel temporal, né? Da descendência de Abraão, física ali, mas nós temos uma conexão. A igreja, por um lado, né, e Israel andam juntos na questão profética, principalmente na questão profética histórica, amém? Então, irmãos, sexta-feira eu estava conversando com o pastor Fran aqui, por exemplo, nós estávamos tendo comunhão aqui, e o nosso assunto, irmãos, foi Israel. Nós estávamos falando sobre o livro de Daniel, tendo comunhão, e de repente a gente começou a falar sobre Israel, começamos a falar sobre Gog e Magog, começamos a falar sobre a vinda de Jesus, e viajamos, e falamos sobre guerra, irmãos, falamos sobre guerra, e quando foi no outro dia, né, foi 6 horas da manhã, na verdade, 6 horas da manhã, a questão da guerra começou a estourar ali, amém? Pastora, quer falar alguma coisa sobre esses dias? Não? Amém? Então, irmãos, quem vai pegar conosco esse encargo de oração às 10 horas da noite? Cadê, irmãos? Levante a sua mão aqui, se comprometa, amém? No link da igreja. Se você não estiver estudando, tem gente que está estudando esse horário, entra, nós vamos levar esse link para lá e queremos levantar um clamor. Então, nós vamos começar orando, eu, pastora, e nós vamos dar direções específicas de oração aí, amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa noite também nós vamos orar por milagres, amém? Nós vamos orar por pessoas enfermas. Esses dias Deus está nos dando uma direção de nós orarmos por irmãos que estão passando enfermidade, passando questões de saúde física. Alguns não estão aqui, irmãos, porque estão passando situações de saúde física. Então nós vamos colocar diante de Deus também, nós vamos orar, como diz a Bíblia, impondo as mãos para que Deus faça a sua vontade, amém? Amém, querida Gabriela, amém? Tá certo? Glória a Deus. Amém. Amados irmãos, gostaria muito da atenção de vocês, tá? Eu quero, assim, poder compartilhar o que Deus tem falado para nós esses dias em relação ao encargo da palavra, tá? Alguém pode pegar uma água para mim, por gentileza? Por favor? Obrigado. Obrigado, Maurício. Aleluia. Eu peço a sua atenção agora, tá? Para a gente ter comunhão na palavra, um pouco da palavra. Nós estamos falando a respeito de uma série chamada Propósito. A mensagem passada sobre propósito foi: viva o seu propósito. Hoje eu vou falar, irmãos, eu ia até mudar o tema dessa mensagem. Depois da reunião, das movimentações da reunião, já ia mudar o tema dessa mensagem. Então ela vai ficar com 2 temas. O primeiro tema é sim ao propósito, tá? Sim ao propósito. Você pode repetir comigo e dizer sim ao propósito de Deus? Sim ao propósito. Amém? Mas antes nós vamos orar. Coloque a sua mão para cá, estenda a sua mão para cá. Amém? E que o Espírito Santo possa ministrar nessa noite, diante de nós, nos usando como canais da sua palavra, canais das suas escrituras sagradas, para que a gente possa entender o propósito de Deus. Senhor, que nós possamos entender e dizer sim, sim ao grande propósito do Evangelho,
ao propósito eterno. Como Paulo orou lá, Senhor, em Efésios capítulo 3, que ele fala sobre um propósito eterno. Senhor, nós não estamos falando sobre o nosso próprio propósito, um plano pessoal. Estamos falando de um plano, Senhor, de um plano eterno. Que o plano que o Senhor deu à igreja, para que a igreja possa manifestar esse propósito na terra. Por isso, Senhor, abençoa essa palavra, direciona essa palavra, traz sobre os meus irmãos entendimento, Senhor, concentração, Senhor, para que cada um possa receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Olha que copo bonito, viu? A gente recebeu esse copo aqui da irmã Val, né? A sogra do Fran. É o cálice. Eu vou virar a parte bonita aqui, que está saúde, ó. Saúde. Amém. Um copão, irmão. Abençoado. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero que vocês abram essa Bíblia lá em Números capítulo 13, tá? Abra a Bíblia em Números capítulo 13, que nós vamos compartilhar um pouco sobre Números 13. Fique com a Bíblia aberta em Números 13. Em Números 13, a Bíblia fala da história, irmãos, dos 12 espias. Te lembra da história dos 12 espias? Deus, através de Moisés, né, enviou Josué e Calebe e mais 10 príncipes. Todos eles eram príncipes de Israel e eles foram estar ali para tomar posse da terra. Eles foram fazer uma incursão, uma vigilância, né, fazer um estudo sobre a terra e trazer um relatório a respeito disso. Na semana passada, eu falei sobre a etimologia da palavra propósito, explicando algumas coisas sobre a palavra propósito, e coloquei uma das palavras do grego, e hoje tem outro significado também, mais outro significado do texto que eu vou ler, né, além do texto de Números 13, eu vou ler Efésios capítulo 3, versículo 11, pode ficar lá em Números 13, que diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra aqui, propósito, irmão, ela já não é diá, aquela outra palavra que nós vimos lá no livro de Lucas, tá? Essa palavra aqui vem de protesis, que vem de colocar à vista e expor algo. Então, colocar à vista e expor algo. Daí que vem a palavra propósito. E daí também vem a palavra proposição. Por que colocar à vista e por que expor algo? Você se lembra do pão da proposição? Lá? Amém? Do rito do pão da proposição? No livro de Levítico fala que esse pão, irmãos, ele tinha que ser colocado na mesa da proposição, onde ficava do lado direito na entrada do tabernáculo, logo na entrada do tabernáculo, né, no santo lugar. Ele ficava ali exposto numa mesa, a mesa ela era coberta, ela era de madeira de acácia, mas coberta de ouro. E os sacerdotes, né, eles colocavam o pão da proposição ali. Eram 12 pães. Eram 2 colunas de 6. 6 aqui e 6 do outro lado. Cada pão representava uma tribo de Israel. E, além disso, né, quando você entrava e via, quando o sacerdote entrava e via aquela torre, eram como se fossem 2 torres, né, que era pão asmo em cima um do outro, todos os dias, além da questão do pão asmo, né, do pão sem fermento que está ali, que tem toda uma representatividade, esse pão ele deveria ser um pão, irmão, assim vamos dizer, ele era um pão que ele tinha um incenso sobre ele era um pão, vamos dizer que um pão que tem um aroma. Tá? Então havia um aroma que era derramado em cima desses pães, que eram pães da proposição. Pastor, por que o senhor está falando isso aqui? Porque, irmãos, proteses vem de exposição, vem de colocar à vista. Então esses pães deviam ser expostos e colocados à vista. Então todo o propósito, irmãos, principalmente o propósito eterno de Deus, né, ele tem que ser exposto. E o apóstolo Paulo fala que ele, nesse capítulo 3 de Efésios, ele era aquele que, né, diz assim, eu sou o menor de todos os servos. Ele dizia assim, né? Eu falo que Paulo ele era modesto, porque para mim Paulo foi um grande homem,
Mas por ser um grande homem diante de Deus, ele se tornou um homem muito humilde, né? Todo homem grande diante de Deus, eu creio que ele se torna uma pessoa humilde. Ele não se auto-vangloria. E aí o que é que ele diz? Ele diz: eu sou servo do Senhor, e eu me considero o menor de todos os santos, mas a mim foi dada a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E aí ele começa a falar sobre essa riqueza de Cristo. Ele fala sobre o poder de Cristo. Ele fala que Jesus deu essa autoridade à igreja, né, para manifestar esse evangelho poderoso. E aqui ele chega no versículo 11, que ele diz assim, ó: segundo o eterno propósito de estabelecer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, ele diz que estava oculto, o evangelho estava oculto, né? Os mistérios de Deus estavam ocultos pelos séculos, pelas gerações. Todavia, a vós outros foi revelado. Então, aquilo que estava oculto, o propósito de Deus, irmãos, estava convergindo em Cristo. Ele foi convergido em Cristo, manifestado em Cristo e foi exposto em Cristo. Só que aqui no versículo 10, se não me engano, eu anotei, ele diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, como tornar esse propósito eterno de Deus, que é o evangelho de Deus, amém? Que é o evangelho de Cristo, só pode ser manifestado, irmãos, através de Cristo na igreja, amém? Mas o que é a igreja? A igreja é algo muito amplo. Eu falo a partir de uma comunidade, a partir de onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor, amém? Então, não existe, eu digo assim, o Luiz Emílio sempre fala uma coisa interessante: Deus não fechou monopólio com nenhuma igreja, denominação, irmãos, amém? Quando você disser assim, a minha denominação exclusivamente, ela é a correta, ela é certa, ela é a detentora da verdade, irmãos, aquilo já se tornou uma seita. Entende? Se tornou uma seita. Então, esse eterno propósito de Deus que Paulo está falando aqui, a vontade de Deus. E aqui em Efésios, ele para e ora e diz: Senhor, ele fala assim também, diz, para que nós possamos orar e para que possamos compreender qual é a vontade de Deus. Amém? Então, o que é proteses? Proteses significa exposição, expor algo, colocar à vista. Então, irmãos, o propósito que estava oculto, o mistério que estava oculto dos séculos e gerações, agora todavia foi revelado através de Cristo Jesus, que é o mistério de Deus, e o mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja, e o mistério da igreja, qual é o mistério da igreja? Está lá em Timóteo, capítulo 2. Qual é o mistério da igreja? É manifestar Cristo no seu viver. Amém? Quando ele diz que porque ele foi crucificado, manifestado entre os homens, vestido de glória, manifestado na terra. Ou seja, é Cristo, é a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo ser manifestada através da vida da igreja, de cada um de nós. Ou seja, todos nós, irmãos, carregamos a expressão, devemos carregar a expressão de Cristo na terra. Entendeu? Ou seja, quando Deus olha para nós, e quando os homens devem olhar para nós, pela graça e pela misericórdia de Deus, irmãos, eles deveriam olhar e ver quem em nós? Cristo manifestado. Amém? O que é cristão? Cristão significa o quê? Pequenos cristos, né? Foi batizado uma palavra pejorativa, mas significa pequenos cristos. Então, quando eu olho para o meu irmão, eu tenho que enxergar Cristo. Na verdade, eu enxergo Cristo pela fé em cada um de nós. Amém? Então, irmãos, voltando aqui para esse texto de Efésios, depois a gente vai entrar lá, ele diz assim: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, na mensagem passada, querido, nós falamos sobre o propósito de Cristo. Lembra lá de João capítulo 12, versículo 27 e 28? Nós lemos, falamos um pouco a respeito disso. Quando Jesus está ali, no Getsemane praticamente, fazendo a sua oração, em que ele diz: Pai, mas não seja feita a minha vontade, a minha alma está angustiada, profundamente angustiada.
Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele diz, mas para este propósito eu vim. Para esta hora eu vim. Ou seja, Jesus não fugiu do seu propósito. Jesus não fugiu do seu objetivo. Jesus não desviou, irmão. Graças a Deus. Ele cumpriu o seu propósito por nós. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Amém? Então, irmãos, mas eu quero tomar essa palavra mostrando que propósito aqui, nesse contexto que eu quero falar para vocês, é um propósito de exposição. Por exemplo, a Bíblia diz que uma candeia, a candeia, ela tem que ser colocada no lugar alto. Amém? Ninguém, o que é a candeia? É como a iluminação, a vela, como essa lâmpada aqui, ela não pode ser colocada em qualquer lugar. Se essa lâmpada fosse colocada bem ali no chão, irmãos, ela ia iluminar pouquíssimo, ela ia iluminar o chão. Então ela tem que ser colocada no lugar alto. Jesus é a verdadeira luz que ilumina o mundo todo. Mas a igreja, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e nós somos também manifestação da luz para os mundos. Amém? Então existe luz de Deus na nossa vida, existe uma luz de Cristo para brilhar na vida das pessoas. Pastor, mas esse propósito que o senhor está falando, de cara, meus irmãos, eu quero falar para nós, você se enfiou, você fez uma sociedade, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, num ambiente eterno. Aleluia? Quem crê nisso, irmãos? Você se envolveu com o ambiente eterno. Por isso que a eternidade é manifestada no propósito eterno de Deus. Aleluia? Irmãos, até que ele venha, até que seja cumprido todo o propósito eterno de Deus através da igreja, né? Até que ele se torne Senhor e Cristo de todas as coisas. Aleluia? Mas pastor, Jesus já não é o Senhor? Ele é, em si ele é o Senhor. Ele é criador, ele é poderoso, tudo mais. Mas a Bíblia diz que um dia o mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo. Aleluia? Glória a Deus. Irmãos, é preocupante hoje quando as pessoas não conhecem o propósito para o qual elas foram chamadas. Paulo, quando ele diz assim, olha, eu vim pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu vim manifestar, dispensar esse mistério que estava oculto do século das gerações, a todas as coisas. E ele deu essa manifestação para a igreja. A responsabilidade, irmãos, de manifestar Cristo, de manifestar a sabedoria de Deus, está na igreja. Por isso que a igreja é algo tão importante. Por isso que congregar, a vida de comunidade, a vida de comunhão, a vida de relacionamento é muito importante, porque há uma possibilidade rica e poderosa de dispensar Deus e dispensar Cristo nesses ambientes. Amém? E a igreja, ela consegue tocar nessas regiões celestiais, destronando principados e potestades nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus, muitas vezes, irmãos, ele disse assim, eu vim para que Jesus veio? Jesus veio para um propósito. O propósito de Jesus era cumprir a missão designada pelo Pai. E qual é o propósito da igreja? É cumprir a missão do Evangelho, em pregar o Evangelho para toda criatura, anunciando, discipulando até os confins da terra. Amém? Por isso que Deus já está mandando Estevão aqui no meu lado aqui. Hoje ele foi falado aqui, irmãos, no livro de Atos aqui, tá? Pregaram sobre ele aqui. Aleluia. É poderoso em palavras, obras e milagres. Aleluia. Jesus veio para cumprir o propósito do Pai. E nós, irmãos, como igreja, nossa missão é pregar o Evangelho de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, mas como eu falei para vocês, Números capítulo 11, eu queria que vocês abrissem comigo, Números 11. Dá para colocar aí, Números 11? Coloque aí para nós. Vai lá, Números 11. Abre aí para nós. Números está lá no livro de 11 não, capítulo 13, irmãos. Números 13. A partir do versículo
27. Amém? Eu quero tirar alguns pontos aqui, irmãos, importantes em relação à questão do propósito. Amém? A gente já falou algumas vezes, sobre a área da influência da igreja. Amém? Quem já leu algum livro, já leu alguma coisa falando sobre as áreas de influência da igreja? Inclusive, nós tivemos no Evan Academy falando sobre isso aqui, te lembra? Das 7 áreas de influência da igreja: a família, a religião, a educação, o governo ou a política, a mídia e as artes, a economia e os negócios. Aleluia! Ou seja, irmãos, basicamente, alguns chamam isso de áreas de influência, outros chamam de 7 montes, né? Outros chamam de modeladores culturais, onde a igreja tem que entrar e manifestar a glória de Deus. E engraçado que esses escritos aqui sobre isso falam sobre, primeiramente, entrando na família. Amém? O grande propósito de Deus, irmãos, desde Abraão, desde o casal chamado Eva e Adão, é trabalhar na família. O Maurício falou uma coisa aqui interessante. Eu vou ficar mais para cá que eu quero olhar os irmãos que estão sentados ali. Amém? Só isso. Aí enquadra aqui a coisa. Viu, queridos? O Maurício falou uma coisa interessante aqui, que eu tenho uma percepção espiritual, irmãos, debaixo da humildade do Senhor. O que eu acredito? Nesses 3 anos, se não aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu, aleluia, comigo aconteceu, né? Alguma melhoria na minha vida, alguma coisa mudou em mim, durante esses 3 anos de estar convivendo com vocês, de estar tendo comunhão com vocês, amém? Algo aconteceu na minha família. Ambientes internos mudam dentro de nós para que ambientes externos também mudem dentro de nós. Amém? Vocês creem nisso? Eu creio nesse milagre. Eu creio que Deus fez algo dentro de mim e fez algo na vida de cada um. Então, quando Deus começa a fazer algo na família, na vida familiar, no casamento, no casal, o propósito de Deus trabalhar no casamento, no casal, onde há a validação de um testemunho, tanto do homem como da mulher, da presença de Deus, do esforço da presença de Deus, irmãos, isso é lindo. Satanás perde caminho, Satanás perde ambiente e começa a ser derrotado. Então, é na igreja, é na religião, no caso, na área educacional. Irmãos, as universidades precisam do evangelho, amém? As escolas precisam do evangelho. Os ambientes educacionais precisam de um evangelho. A maioria, irmão, das universidades, elas têm fontes e origem na questão do cristianismo. Aleluia. A igreja, ela foi revolucionária na pedagogia. Quando a igreja entrou no processo de pedagogia, já havia o quê? Grande transformação. Então, e as universidades precisam de Jesus. As áreas educacionais precisam de Jesus, né? Que o seu filho, né? O que você faz, você consiga levar Jesus para dentro da área educacional. Amém? Glória a Deus. Quando nós temos essa habilidade de tocar na educação. Outra coisa, irmãos, por muitos e muitos anos, a gente tentou separar, né? Havia uma pregação, não, o crente não se mete em política. Crente não se mete em política. Será que crente não se mete em política, irmãos? Eu tenho só uma observação em relação a isso. Eu creio que ministros separados para o evangelho não devem se meter em política. Essa é a minha opinião. Se eles foram separados para pregar o evangelho, consagraram, negaram alguma coisa, renunciaram a algo, irmão, não se meta na política. Mas eles podem ser influenciadores de vida, de irmãos e pessoas que podem tocar ambientes da política. Amém? Hoje nós temos leis aí querendo aprovar o aborto, querendo aprovar coisas absurdas aí, absurdas. Então, onde estão os homens de Deus ali? Onde estão as pessoas que podem influenciar? Entendeu? Então isso aí tem que haver. Governo, política, as áreas, irmãos, da mídia, das artes. Irmãos, o belo,
Esses dias eu estava aqui, o Michel está saindo. Esses dias, ontem eu fui ali dentro do serviço de criança, da área de criança, e eu parei ali, né? A Josiane que até queria levar essa parede, né? A Josiane falou, poxa, pastor, aquela parede lá, ela não sai, não, da pintura, né? Ela sai, ela sai, mas é difícil de tirar essa parede dali, né? Por causa da pintura, irmão. Não está bonita aquela arte? Ali, quando você olha para aquilo, não está lindo, não está bonito? Uma arte, está lindo, está maravilhoso. Irmãos, a beleza no Senhor, a beleza, a arte é a manifestação também da glória de Deus, amém? Através do teatro, através de muitas áreas, aleluia. Então, as mídias, a comunicação, a arte, também a igreja hoje, irmãos, antigamente eu me lembro, só questão das artes, para lembrar para vocês, eu me lembro que quando eu já preguei naquelas rádiozinhas de cipó, né, chama rádio cipó, sabe rádio cipó? Aquela dos postes, entendeu? E olha, não era qualquer um que pregava ali não, viu, irmão? Rádio cipó, era uma rádio comunitária, né, rádio comunitária, e geralmente a gente reunia 2, 3 irmãos, né? Geralmente igrejas mais fortes, mais consolidadas que tinham essa estrutura, e aí eu comecei a me enfiar com esse povo, já pregava o evangelho, irmão, eu gostava de falar, pregar o evangelho, de orar e tal. Quando eu vi, eu já não estava na Rádio Cipó, eu já estava numa FM, irmão, pregando o evangelho, numa FM da Assembleia de Deus, num programa da Assembleia de Deus dos Irmãos. Então, isso é tecnologia. Hoje, irmãos, para você pregar o evangelho, você tem tecnologia, você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem um canal de televisão para você. Essa é a grande verdade. Então, eu falo sim sobre a mídia, sobre as artes, sobre as oportunidades de anunciar Jesus. Amém? Glória a Deus. A economia, né? As áreas econômicas, nações, também é importante, tá? Deus quer levantar homens de ambientes de economia para transformar ambientes de pobreza, ambientes de miséria. Olha aí como é importante o propósito eterno de Deus. Aleluia. Isso é tão importante para o reino de Deus, irmãos, que um dia nós estamos esperando que todas as coisas sejam restauradas. Aleluia. Inclusive o ambiente de justiça social. Amém? Você não quer que a justiça social seja restaurada? O reino do Senhor e Cristo seja manifestado na terra? É o que eu estava falando com o pastor Francis sexta-feira. Irmãos, vai ser algo extraordinário. Não vai haver mais nenhuma dúvida em relação à justiça de Deus sendo manifestada na terra, quando Ele estabeleceu o seu reino. E uma coisa, tem algo para você e para mim. Ele te convidou, irmãos, para você ser coparticipante com Ele, dessa graça de servir a Jesus no Evangelho. Aleluia! E nos negócios, irmãos, ambientes de negócio. Amém? Nós falamos de prosperidade, uma prosperidade bíblica. Por que prosperidade, irmão? Para abençoar outras pessoas. Para melhorar as nossas vidas, sim, mas para ser dispenseiro de estruturas, abençoar pessoas. Amém? Você já ouviu falar na história de Colgate aqui alguma vez? Já, né? Já ouviu falar? Pois é. Você já ouviu falar na história do Rolls Royce, do carro? Homens voltados a Deus, que um dia colocaram as suas empresas a serviço do reino. Amém? Então você olha, por exemplo, uma estrutura da Colgate, o estudo da Colgate é interessante, você olha para aquela história lá, mas todo o legado da Colgate, né, até um determinado tempo, eu acho que ainda existe também esse ambiente, era voltado para as questões de missão. Aleluia! Então, Deus quer entrar em todas as áreas. Esse é o propósito eterno de Deus. Manifestar na terra, trazer do céu o que deve ser manifestado na terra, para que esse reino se torne reino do Senhor e Cristo. Então, irmãos, voltando lá para o livro de Números, né, e começando, na verdade, o livro de Números, importante, essa história aqui, irmãos, essa história de Números, é uma história quando Moisés delega 12 homens para espiar a terra. Então, a grande questão aqui é que Deus já havia prometido algo para eles. Havia ou não? Havia prometido. Deus havia falado, Abraão, eu vou te dar uma terra que emana leite e mel, os teus descendentes
tu serás abençoado, né? Gênesis 17, serás abençoado, será pai de famílias, pai de nações, né? Então, haverá bênção sobre você, e Abraão, a tua descendência possuirá a terra, e essa terra era a terra da promessa, a terra lá em Deuteronômio capítulo 8, quer ler as riquezas dessa terra? Leia Deuteronômio capítulo 8 todinho, tudo está escrito lá, terra de leite e mel, terra de riquezas, terra de profundeza, de ribeiros, de fonte, de águas, terras de minério, e mostra todas as riquezas da terra. Então essa terra era uma promessa de Deus, para que esse povo tivesse como se apoderar dessa promessa. Mas, irmãos, eles foram libertos, caíram no cativeiro, né, do Egito, passaram quantos anos? 400 anos, né? 400 anos de cativeiro. Quando eles saíram do Egito, aproximadamente, irmãos, eles eram 2 milhões de pessoas. Já pensou Moisés levar aquela galera todinha pelo deserto? Quando eles paravam, murmuravam, reclamavam, queriam a cabeça de Moisés, irmão, era muito difícil. Se liderar 10, 20, 30 já é difícil, 40, 50, imagine milhões de pessoas. Moisés precisava de muita paciência, andar na presença de Deus. Então, irmãos, depois de tudo isso, de chegar próximo da terra, de receber a lei, ele recebeu a lei, recebeu as revelações de Deus, os desígnios de Deus, estava próximo para entrar na terra, né? Eles andaram 40 anos ali, que era para fazer rapidamente uma situação. Quando eles chegaram ali, irmãos, que o Senhor falou para eles, olha, agora Moisés, vai pegar 12 príncipes, escolhe líderes, não eram qualquer pessoas, pega um lá da tribo de Zebulon, da tribo de Judá, da tribo de Naftali, cada um deles, Efraim, e leva e vai, manda espiar a terra. Então, quando eles chegaram lá, eles viram toda a beleza da terra, eles viram que a terra é rica, que a terra tinha riqueza, mas também eles trouxeram um relatório de lá. E qual foi esse relatório? Vamos ler comigo para a gente acompanhar. Amém? Amém. Vamos lá. Vou ler aqui na minha versão escrita, manual. Números 13, 27 diz assim: e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra, a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Irmãos, eles trouxeram cachos cheios. A Bíblia diz aqui, mais lá adiante, que 2 homens não conseguiam carregar essas frutas, esses frutos que eram muito grandes. Versículo 28. Essa terra mana leite e mel, e está aqui os produtos dela. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Irmãos, eles começam a dar um relatório positivo da terra, começa positivamente, mas depois eles começam a mostrar o gigante. Só que aqui é até interessante a minha versão, que diz assim: contudo, o povo que habita ali é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes, também vi muitos ali descendentes de Enaque. Tem outra versão que diz: a maioria daqueles homens são de grandes estaturas, são gigantes, né? Versículo 29 diz assim: os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então eles começaram falando: olha, a terra é muito boa, está aqui os frutos, trouxemos aqui a amostra, está aqui a amostra, viu, Moisés? Mas eles começaram a falar sobre as dificuldades. Quando, irmãos, nós começamos a dizer não ao propósito de Deus? Quando nós começamos a ver as dificuldades. A mensagem é: diga sim ao propósito de Deus. Mas quando nós começamos a dizer não, irmãos, primeiro quando nós começamos a ver as dificuldades, nós começamos a olhar para as barreiras, começamos a olhar para os conflitos e para as situações negativas, e eles começaram a pintar isso de uma maneira tão grande, eles foram racional, irmãos. Então Caleb, versículo 30, diz assim: então Caleb fez calar o povo. Caleb era um jovem, irmão. Caleb disse assim: ei, cale aí, em outras palavras, fique calado, calem aí. Por quê? Porque eles começaram a alvoroçar o povo, eles começaram o quê? A influenciar negativamente o povo, e calar o povo reunido diante de Moisés, e ele disse o quê? Subamos e possuamos a terra, né? Versículo 30, vamos lá.
vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele, com certeza, porque nós vamos conquistar essa terra. Amém? A Bíblia diz que Josué e Caleb tinham algo, irmãos, chamado espírito diferente. Amém? Irmãos, Deus não deu o seu espírito, na verdade soprou o seu espírito, né? Sobre todo o seu povo hoje. O Solimar estava falando uma coisa interessante hoje aqui, na mensagem, né? Ele disse que era uma das características da igreja de Atos, principalmente quando a pregação foi avançando ali em Samaria, Judeia, né? E foi até a região da África, praticamente. Era uma das características da igreja de Atos, não somente o batismo nas águas, mas também, eles perguntavam, ei, você aí já recebeu o batismo do Espírito Santo? Né? Você é uma pessoa cheia do Espírito? Então, era algo que eles carregavam essa movimentação espiritual, de ser pessoas cheias do Espírito. O que é isso aqui, irmãos? Eu falo isso aqui, esse espírito diferente de Caleb e de Josué. Pessoas diferentes, pessoas que tinham um diferencial de fé. Então, Caleb diz assim, olha, calem, nós vamos subir, nós vamos herdar essa terra, porque Deus já nos deu essa terra, e nós temos uma capacidade de conquistar essa terra. Amém? Josué e Caleb falaram a respeito disso. Irmãos, um dos pontos principais que eu quero falar dessa noite, a respeito de propósito, é o seguinte: o que acontece quando nós dizemos não ao propósito eterno de Deus? Lá de Efésios 3, versículo 10, que eu li agora. O que acontece quando eu, sendo um cristão, começo a dizer não ao propósito eterno de Deus? Eu começo a desinteressar de viver esse propósito eterno de Deus, de andar em conformidade com essa missão eterna de Deus. Irmão, começa a ter isso aqui. Primeiro, você começa a ver obstáculos. Tudo começa a ser gigante. Tudo que é pequeno começa a se tornar grande. Por quê? Porque a mentalidade deles é uma mentalidade racional, somente racional. Eu não estou falando aqui, irmãos, da gente não ter sobriedade, não é isso que eu estou falando, entendeu? Nós não temos sabedoria. Eu estou falando de nós nos movimentarmos só pela racionalidade. Se nós estamos falando de algo eterno, algo espiritual, se eu e você se movimentar somente sobre a racionalidade, os primeiros obstáculos que vierem na nossa vida, problemas que vierem na nossa vida, desafios como igreja, principalmente como igreja, o que vai acontecer? Vai nos barrar. Nós podemos até ver as riquezas da terra, podemos ver as situações, mas por que não tomamos posse? Por que não há atitude como se deve ter? Por quê, irmão? Porque começa a ver os obstáculos. O que é ínho começa a ser ão. O que é pequeno começa a ser grandão. Por quê? Porque começa a ver pela racionalidade. Há sempre obstáculos. Há sempre obstáculos. Quando você quer chegar no destino. Quando se há conflitos que precedem para vencermos e cumprir o propósito de Deus. Então, obstáculos vão ter. Mas o que te faz, por outro lado, cooperar com o sim de Deus no seu propósito? Irmãos, primeira coisa, colaboração. Amém? Imagine, irmãos, 2 milhões de pessoas, 2 disseram sim. De 12, 2 disseram sim. 2 disseram, não, nós cremos. Moisés, a gente crê. Mas acontece que aquele relatório negativo já tinha inflamado o coração do povo. E o povo começou a murmurar, começou a reclamar e queria até apedrejar Moisés. O negócio fechou, irmãos. Mas qual é a solução para entender um propósito de Deus, dizer sim ao propósito de Deus? Primeiro, é um espírito de colaboração. Josué, irmãos, não nasceu, e Caleb não nasceram como um cogumelo. Josué e Caleb foram forjados num ambiente de colaboração com Moisés. Quem foi aquele garoto, irmãos, que ficou lá nos pés da montanha quando Moisés subiu? Quem foi aquele cara? Não foi ele? Josué. Irmãos, Eliseu não foi forjado de um momento para outro.
Ele andava com Elias, ele queria comunhão, ele queria relacionamento, ele queria o que era profético sobre a vida deles. Então existe um processo para nós. Qual é o processo? A busca, o relacionamento e a comunhão para receber essa revelação de Deus. Então, assim, irmãos, às vezes eu digo para os líderes dessa casa, expondo aqui um pouco os nossos líderes, eu digo assim, cara, nós precisamos andar mais juntos. Eu quero receber mais de vocês, e eu quero dar mais para vocês. Amém? Então, quando a gente anda junto, irmãos, há um ambiente de comunhão, de relacionamento, de vida, de encorajamento mútuo está acontecendo ali. Amém? Então, colaboração é cooperação. Sabe que Paulo falava ali em Efésios 3? Ele dizia, eu sou o menor de todos os santos. Eu sou o menor de todos os santos, mas a mim foi dada a graça. O que é graça, irmãos? Irmão, nesse contexto, essa graça que Paulo fala, ele diz assim, cara, é um privilégio para mim. Quem sou eu? Quem sou eu para ser escolhido por Deus, para cooperar com esse evangelho maravilhoso, com esse reino maravilhoso? Isso vai depender muito da sua visão, do que você enxerga, do tamanho do evangelho que você enxerga, do reino que você enxerga, do quanto é precioso esse Jesus. Aleluia! Irmãos, é muito precioso. Essa semana com a morte do Loren Cunha, né? Loren Cunha. Loren Cunningham. Eu estou chamando de Cunha para ele. Loren Cunningham. Amém. Agora, meu inglês está melhorando. Irmãos, eu parei e li aquele testemunho todinho que foi postado, a Regina repostou ali no grupo da igreja, é pouco grande, mas você tem que ler. Algo me chamou muita atenção da vida desse jovem que eu digo 88 anos, né? Com 13 anos de idade, irmãos, ele estava orando de joelho, e Deus deu uma visão para ele de um mapa do mundo. Olha, já pensou, irmãos? Por isso que eu te falo, se você se movimentar, irmão, só pelo que é racional, eu vou falar hoje sobre ambientes proféticos aqui, amém? Coisas proféticas. Se você se movimentar por coisa só racional, irmãos, você está perdido, porque você está dentro de um reino eterno, uma movimentação eterna, de coisas de fé, de ambiente de glória, de ambiente de transformação, de poder de Deus, de milagres de Deus, até na sua vida, irmãos. Tem hora, irmãos, que você diz, não tem saída para mim. E Deus vai lá e entra com provisão, entra com milagres, entra com direção. Ele te impressiona, ele faz algo tremendo em nós. Então esse menino estava orando ali de joelho diante do Senhor. De repente, o que é que ele tem? Ele tem uma visão, irmãos. Qual é a visão desse menino? Sabe qual é a visão desse menino? Ele vê o mapa mundi, né, sendo invadido por águas. Ondas passando, igual como a Cléia colocou aqui, esse mapa, vamos dizer, supor que viesse, ele vê ondas se movimentando nesse mapa todinho. Olha aí a visão que Deus está dando para ele, ondas se movimentando. E depois essas ondas, irmãos, se tornam em quê? Em jovens. Que coisa profunda, né? Que coisa maravilhosa. Sabe o que aconteceu com aquilo? Aquilo se tornou o propósito da vida dele. Aleluia. Aquilo se tornou o alvo da vida dele. Tudo que abre os teus olhos, irmãos, presta atenção, tudo que abre os teus olhos, que vai te impactar, que vai te mostrar algo muito mais excelente de Deus, vai ser o propósito da sua vida. Amém? E isso vai trazer uma valoração poderosa na sua vida, e isso vai convergir dentro de você, com um grupo de irmãos de sua igreja, um ambiente de cooperação, de querer cooperar, de querer ajudar, de querer ser útil, de querer estar habilitado. Eu tenho tantas coisas para falar para a igreja, assim, coisas que não dá tempo, irmão, para falar. Mas eu tenho lido a Bíblia e tenho, assim, ficado impressionado com algumas coisas que Deus tem falado no meu coração. Principalmente quando eu vejo o Velho Testamento, começo a ver. Aí eu vejo ali, por exemplo, quando Moisés sai de lá e ele desce pela segunda vez, porque a primeira vez ele quebrou, né, as tábuas da lei, ele desce de lá, a Bíblia diz que o rosto dele está brilhando, da glória de Deus, está brilhando, e ele coloca um véu ali, né, ele vem, coloca um véu, toda vez que ele estava na presença de Deus, o véu cobria, porque a glória esvaía, acabava aquela glória.
Mas é algo interessante que quando a Bíblia diz, alguns judeus dizem o seguinte, irmãos, alguns estudiosos dizem que quando ele foi receber, nessa segunda vez principalmente, ele não foi receber só as tábuas da lei, não foi só receber a lei, mas toda a lei de Deus. Deus ditou a lei para ele, praticamente esse Pentateuco todinho, Deus falando para ele, irmão, e ele escrevendo ali, recebendo as revelações de Deus. Que coisa tremenda. E aí o Senhor dá um projeto máximo para ele. Qual era o projeto máximo? Vocês vão entrar na terra, beleza, mas antes vocês vão edificar o quê? Um tabernáculo. Irmãos, aqui esse povo já tinha um tabernáculo. Eles tinham a presença manifestada. Eu falei esses dias sobre 3 P's importantes. Primeiro, presença, irmãos. Por isso que é o pão da proposição, é o pão da presença. Se nós buscarmos a presença de Deus, se nós buscarmos a intimidade de Deus, sabe o que vai acontecer? Os mapas da nossa vida, da nossa visão, vão se tornar um grande exército diante de Deus. Presença, palavra, e essa palavra aqui, eu vou mostrar para nós hoje, é principalmente palavra profética. Porque nós, irmãos, nós temos que ser uma igreja bíblica, muito bíblica, aleluia. Mas não basta só ser uma igreja bíblica, irmãos. Não vou falar uma heresia aqui. Nós temos que ser uma igreja bíblica e uma igreja apostólica e profética. Que puxa os outros movimentos de Deus. Uma igreja apostólica e profética. Por quê, irmãos? Porque quando Paulo fala para Timóteo, diz: Timóteo, combate o bom combate de Deus. Sabe aquelas palavras proféticas que foram faladas a teu respeito? Olha aí, irmãos, anda nessas palavras, persevera nessas palavras, te doa por essas palavras, não desanima, combate o bom combate da tua fé, com pureza, com santidade e tal. Paulo encoraja, Paulo diz assim: ei cara, sobre a tua vida foi derramada palavras específicas proféticas. Esse camarada da Jocum, ele com 13 anos de idade, foi jogado essas palavras proféticas sobre a vida dele. Amém? Amém ou não amém? E sabe o que tem hoje? Tem jocumeiro, irmão, espalhado por tudo que é mundo. Aleluia? Uma vida. E esse Josué aqui, irmãos, ele fez a diferença. Ele disse: Senhor, ele disse: Moisés, é o seguinte, eu quero colaborar contigo. Eu fui um cara que eu colei, disse sim a uma colaboração. Mas o que aconteceu? O povo já havia sido o quê? Inflamado. Obstáculos não é para a nossa destruição, mas para fortalecer. É diante dos obstáculos que a vontade de Deus é reafirmada e estabelecida na nossa vida. E isso vai criar dentro de você, principalmente na vida da igreja, vai criar dentro de você um espírito de colaboração. Voltando para o templo, que eu falei para vocês que eu fiquei impressionado, quando Deus dá esse plano, dá esse projeto do tabernáculo para Moisés, lá em Êxodo capítulo 35, pega Êxodo 35, 36, 37, 38, 39 até 40, lê lá na sua casa. Quando Moisés desce e fala: olha, está aqui, eu tenho um plano, tenho um projeto aqui para vocês, grande. Deus me deu esse plano, está bem aqui, está aqui o tempo, está a mistura, está as estruturas, tá, os utensílios, tem todas as coisas estão aqui. A Bíblia diz, isso que eu estou falando é espírito de cooperação. A Bíblia diz que Deus moveu um espírito voluntário dentro do povo, para que eles tivessem cooperação. E dentro dessa, estou até fugindo um pouco da mensagem, dentro dessa história, irmão, existiram dois homens, lá de Êxodo capítulo 35. Um dele, a Bíblia diz que as mulheres, vou começar com as mulheres que teciam, né, foram fazendo os estofos de linho, estofo azul, né, quem tinha, então começaram a trazer ofertas, começaram a trazer riqueza, começaram a trazer posses para a oferta do tabernáculo, e sobrepujou ali, mas a Bíblia diz que Deus falou para ele: olha, Moisés, tem um cara aí, que eu quero que você vá atrás dele. 2 caras, sempre 2 na Bíblia é o quê? Testemunho, cooperação, 2 caras, vai atrás deles, um deles é Oholiabe, e o outro é, quem pode se lembrar?
Êxodo 35. Oholiabe e Bezaleel. São nomes difíceis, né? Oholiabe e Bezaleel. Amém? A Bíblia diz que Deus colocou sobre eles, irmãos, um espírito de sabedoria, de entendimento, um espírito para trabalhar. Esse Bezaleel, irmãos, Bezaleel, ele fez as coisas mais difíceis do tempo, as coisas mais complicadas do tempo, ele fez. Só que tinha um segredo, não parou nele. Ele disse: você vai treinar a outros, para que outros também façam. Houve uma cooperação em relação a isso. Então, irmãos, voltando aqui para o nosso texto, a cooperação é algo muito importante. Amém? O que pode fazer com que eu e você, irmão, diga sim ou não ao propósito de Deus? Segunda chave. Primeiro foi cooperação. Segunda chave, para a gente adiantar: obediência. Obediência. Josué estava falando: cara, bora subir logo, bora entrar nessa terra, nós vamos detonar, nós vamos detonar com isso, nós vamos tomar essa terra para Deus, e Deus já nos deu promessa, bora, eia, vamos, subamos, possuamos a terra. Obediência, mas não houve obediência. Irmãos, toda obediência tardia é desobediência. Se existe obediência tardia, porque as pessoas vão protelando uma coisa que já deveria fazer há muito tempo, e ela reduz o poder de Deus ser liberado no ambiente de obediência. Toda obediência tardia, na verdade, é uma desobediência. Quando a gente demora, estica as coisas para obedecer. Agir em obediência, vai haver uma tremenda liberação de poder de Deus. Quando há demora na obediência, Deus até age, irmãos. Deus até age, mas não há a mesma fecundidade, a mesma riqueza, o mesmo crescimento, a mesma explosão que quando se fosse uma obediência imediata. Irmãos, desobediência, toda desobediência, ela é uma desobediência plena, na verdade. E toda desobediência tardia é uma desobediência. E toda desobediência, obediência parcial, também é uma desobediência. Saul obedeceu parcialmente a Deus. Esaú obedeceu parcialmente a Deus. E a Bíblia diz que mesmo com lágrimas, ele não encontrou lugar de arrependimento. Então, a segunda chave que eu quero falar para nós nessa noite, irmãos. Primeiro, é a cooperação. Segundo, é a questão da obediência. Quando há obediência de Deus, do propósito de Deus, nós avançamos. E a terceira e última chave que eu quero falar é sobre uma movimentação profética. Amém? Irmãos, o que tinha o Josué e o Caleb? O que ele se apegou para falar tão positivamente ali? O que eles tinham, irmãos? Eles tinham o quê? Uma promessa. Era ou não era uma promessa? Eles ouviram de quem? De Moisés. Eles ouviram dos seus antepassados. Tinha uma promessa. Desde Abraão tinha uma promessa. E essa promessa, irmãos, ela se tornou, ela era uma profecia do passado, né? Que era uma promessa, se tornou uma profecia que deveria ser cumprida num destino futuro. Correto? Só que aconteceu, eles se apegaram a essa promessa. Já está indo embora? Amém, amém, aleluia. Irmãos, então vamos orar aqui, Natália, amém? Igreja, vamos nos colocar de pé, amém? Em nome de Jesus, vamos orar aqui, amém? Para terminar aqui, aleluia, glória a Deus, amém, queridos. É o Felipe, cadê ele? Aqui, amém, amém. Irmãos, chega mais para cá, Maurício, chegue mais, amém, irmãos, aleluia, em nome de Jesus. 9h20, eu tenho 10 minutos para acabar aqui, aleluia, amém. Irmã Natália, deixa eu te falar uma coisa, você crê em milagre? Amém. Pastor Francivan, crê em milagre? Amém. Então, irmãos, nós vamos orar pelo Felipe, tá?
não sei se os irmãos sabem, o Felipe ele atestou um desvio na coluna, né? Onde os médicos falaram que com 40 graus, né? Parece 40 graus, se eu não me engano, é preciso fazer um processo cirúrgico. Amém? E nós cremos, irmãos, que Deus pode fazer uma intervenção cirúrgica na vida do Felipe. Amém? Que ele não precise fazer essa cirurgia. Amém? Então, nós queremos orar. Isso. Uma intervenção cirúrgica sobrenatural sobre a vida do Felipe. Amém? Para encorajar vocês, irmãos, com um espírito de fé, em nome de Jesus, sabe? Nós estivemos lá em Belém agora, recentemente, eu, pastora. Quando nós fomos, irmãos, para Santa Catarina, nós ficamos hospedados na casa de um casal de amigos nossos, tornaram grandes amigos nossos, a Duda e o Guido. E aí, ali na comunhão, nós estávamos primeiro na casa de um outro casal lá, com muitos irmãos, na comunhão, de repente começando a falar, e a Regina falou, olha, Samuel ora por algumas coisas, Deus já fez manifestações de milagres, de algumas operações de milagres. Irmãos, eu nem gosto, sabe? Eu me sinto meio constrangido quando fala essas coisas. Mas a irmã imediatamente, não, vocês vão lá para casa hoje. Nós pegamos, eu sei que nós saímos daquele ambiente, não foi, amor? Fomos para outra cidade, lá em Santa Catarina, outra cidade, e nós passamos uma noite e um dia com esse casal praticamente, e eles tinham 2 problemas. Um problema era a irmã, tinha um problema seríssimo de coluna, ela já tinha passado por vários médicos, várias situações, estava com cirurgia marcada, e outra situação que havia na irmã, ela não conseguia gerar, né, amor? Ela não engravidava, a irmã não conseguia engravidar de jeito nenhum. E lá nós oramos por ela, né? Graças a Deus, pela mão poderosa de Deus. E quando foi agora, irmãos, a criança nasceu, já está um meninozinho, bonitinho, olhos verdes para caramba, bonitinho para o menino. E quando encontrou a gente lá em Belém, nós estivemos lá no falecimento da nossa cunhada, ela chegou comigo, a primeira coisa que ela fez, me deu um abraço em mim, na Regina, falou, pastor, aquele dia que o senhor orou por mim, eu fui curada, Deus me curou. Aí eu, glória a Deus, aleluia. Nunca mais eu tive dor, não tive que fazer cirurgia, essas coisas todinho. Então, irmãos, aqui nessa igreja, já vimos milagres acontecer aqui. Temos a irmã Karina, amém, que foi curada aqui, né? Temos a irmã Suerda, que foi curada também, a irmã Suerda foi curada aqui, né? Sem ninguém tocar nela, glória a Deus, né? Tem curas aqui que ninguém toca em ninguém, é o poder de Deus. Então, nós queremos falar isso, pastora Natália, porque nós queremos orar pelo seu filho, que a mão de Deus poderosa esteja sobre ele, em nome de Jesus, amém? Amém.